Sejam todos muito bem-vindos ao KimCast. Hoje estou com dois convidados que já passaram por aqui, o Vinícius e a Natália, e um convidado novo, o Nicolas. Então, seja muito bem-vindo a todos vocês. Oi, gente, é um prazer estar de volta. Pessoal, sempre uma Olá. honra estar aqui. Tudo certo, tudo certo. O Andrezinho hoje ele tá atrás das câmeras, então ele tá cuidando aí da nossa parte técnica, porque hoje nós vamos falar com três pessoas maravilhosas e que amam Senhor dos Anéis. Eu me sinto uma convidada hoje porque eu assisti Senhor dos Anéis recentemente, então eu não sabia de nada antes, né? Eu realmente nunca tinha visto nenhum trecho, nenhum trailer, nem nada do tipo. Então foi uma nova experiência, uma nova surpresa. E eu convidei vocês aqui para falar mais sobre essa saga, porque a gente vai ter uma série, né? Então logo vai sair aí na Amazon, entre esse ano ou o próximo, se eu não estou enganada. Então, tem muitas coisas aqui que eu ouvi, né, de vocês enquanto eu estava assistindo o filme que eu quero perguntar. E uma dessas coisas que eu vou iniciar é meio que uma polêmica, né, que sempre rola no cinema, que é sobre a adaptação do livro pro filme. E Senhor dos Anéis é um livro, né? Então eu queria saber de vocês, que vocês já leram o livro e do que vocês lembram, assim, né? Falam que é uma adaptação muito real. Então eu queria saber isso agora de início. Eu acho é super fidedigno, né? Inclusive as pessoas sempre falam bem, a crítica fala bem que foi uma bela de uma adaptação. Tem sempre aquela polêmica do Peter Jackson, né? Que é o diretor, ele ser meio aficionado por elfos, né? Então ele sempre dá uma forçada ali, é um pouquinho mais de elfo aqui, um elfinho ali, um outro ali, e aí sempre tem um pouco mais. Mas tirando isso, que, pra ser sincero, não influencia tanto, eu acho, assim, na história, é muito fidedigno. Menos no Hobbit, né? No anterior, que aí já perdeu a mão total, e realmente eu fico triste de comentar sobre isso. É exatamente isso. Cortar o coração no meio, assim, sem dó. A adaptação do livro foi muito boa com a do filme. Não fugiu muito, foi uma adaptação bem fiel mesmo, né? Tem só algumas coisinhas que mudam, né? Por exemplo, a idade do Frodo no livro, se eu não me engano, acho que é diferente da idade do filme, mas são coisas assim bem sutis, então acho que foi um dos filmes que realmente mais seguiu à risca o que tava no livro, então tipo, tem algumas mudanças, mas são imperceptíveis. Essa história até quando vocês falaram do Hobbit e do Senhor dos Anéis, né? É até estranho como é que o Senhor dos Anéis ele é tão parecido e tão fiel assim, né? Ao livro, e o Hobbit ele é totalmente desviado em certos pontos, aí fica até estranho, parece que é outra coisa. Mas o filme ele é muito fiel ao livro, definitivamente, do Senhor dos Anéis. Na minha opinião, principalmente o primeiro. O primeiro ele é muito, muito parecido. Teve um ponto, assim, que vocês estavam falando sobre o Hobbit, é que não teve tempo, achei a verba também não era das melhores como antes, e aí dá nessas coisas, né? Eles não tomaram o cuidado que os caras tomaram pra fazer o Senhor dos Anéis, né, meu? Então, tipo, eles pegaram um elenco, assim, de peso, principalmente, acho que foi na Desolação de Smaug, que eles pegaram lá o Benedict e tudo. A atuação do Benedict, pra mim, foi boa, mas eles não tomaram os cuidados necessários, né? Com o carinho que foi feito a trilogia do Senhor dos Anéis, eles não fizeram isso no Hobbit. Então é complicado, é difícil. Eu ia falar isso, parece que o Hobbit não tem o mesmo carinho que o Senhor dos Anéis, né? Quando ele foi produzido. É realmente isso. Tem todo aquele cuidado, toda aquela preparação. E deu no que deu, né? Também tem esse negócio que o Nicolas falou, que eu acho que a verba também influenciou bastante. Sim, bastante. Eu acho que também, às vezes, é uma coisa muito de geração, né? Porque se eu for pegar o pessoal, acho, por exemplo, até de 2005 a 2006... Teve uma galera que ainda tava no hype, né, meu? Pô, Senhor dos Anéis. Então, tipo, teve uma geração que cresceu, assistiu, o pessoal foi no cinema. Meu primeiro contato, por exemplo, foi com a fita VHS. Foi muito legal de assistir e tudo. Só que acabou perdendo hype, né? Com o passar dos anos, acho que é só a galera um pouco mais antiga, né? E o pessoal, assim, de 20 e pouquinhos até uns 30 anos ou mais, o pessoal pegou esse hype. Mas dessa geração em diante não tem mais, né? O pessoal não tem tanto esse hype, então acho que o Hobbit acabou que o hype não foi tão grande, né? Principalmente o pessoal que já tinha lido o livro, já viu o primeiro filme, já desgraçou tudo, né? O hype foi ladeira abaixo, então é complicado. Só os velhos assistir Senhor dos Anéis, essa é a real.
Mas o pessoal que gosta, acho que dessa cultura nórdica, assim, dessas coisas assim, mais medieval, mais antiga, o pessoal gosta, porque é um filme muito bem feito, é um filme maravilhoso, só que não é todo mundo, né, que tem hoje esse gosto, assim. Mas é um filme que vale a pena, meu. Eu amo muito esse filme, gente. E até pelo tempo também, né? Não é fácil você chegar e ficar 3 horas e meia, 4 horas assistindo um filme no cinema, coisa assim. Exatamente. É muito difícil. Quando foi ver foi Guerra Civil, não foi que foi 3 horas, uma coisa assim, também já quase morri no cinema, não aguentava mais ficar lá dentro. Porra, ver Senhor dos Anéis assim, é maçante ver, mas é muito legal. Muito legal. Acho que foi um amigo meu falou que ele foi assistir no cinema, acho que foi o terceiro filme. Que ele falou que eles colocaram um intervalo no meio do filme, que acho que é 4 horas, né? Então, tipo, eles deram um intervalo pro pessoal, pra eles tomarem uma água, né? E pegar mais pipoca, e depois retornou o filme de novo. Porque realmente é um filme muito longo, mas ele não perde a mão. Apesar de ser um filme longo, o terceiro filme vai adiante e vai muito bem. Realmente. Você vai com o coração aqui, assim, ó. É muita emoção, é muita emoção. É um dos filmes mais emocionantes, mano. Nossa, é lindo, lindo. Sim, vocês estavam falando, né, dessa adaptação do Hobbit, de não ter tido tanto cuidado, e é uma coisa que eu ia perguntar, né, do tipo assim, o Senhor dos Anéis, então, ele tem essas 3, 4 horinhas que realmente, né, as pessoas de cara olham e falam que é maçante. A minha experiência não foi maçante. Eu não sabia, né, quando eu fui assistir, não sabia que tinha tudo isso de tempo, e quando eu vi que tinha, eu fiquei, será? Mas assim, foi, sabe? Quando você olha, já passou ali 1, 2, 3 horas e você fala, gente, tem mais ainda, então peraí, continuem. Então eu ia perguntar sobre isso. De tipo assim, a gente, hoje em dia, principalmente, tá tudo muito rápido, né? Então o consumo nas redes sociais é tipo 1 minuto, 2, se é 5, a pessoa já não aguenta, coloca na velocidade 2 ali, enfim. E esse é um filme que ele merece ter essas 3 horas, 4 horas, enfim. E o Hobbit, ele, pelo que eu entendi, ou acho que foi o Vinícius que me contou, que é só um livro que é dividido em 3 filmes, certo? Então, será que isso não impactou, né, nesse cuidado? Porque, poxa, é um livro que vai adiantando ali para 3 filmes, e assim, às vezes eles podem ter perdido a mão nisso, enquanto o Senhor dos Anéis esteve ali, tipo, eles não se importaram em fazer um filme, como é que eu posso dizer? Para vender, né, de 2 horinhas e pronto, adaptamos. Eles fizeram a obra ali desse tamanho e foi muito digno. Então acho que essa questão do tempo também pode impactar muito. Na verdade, a divisão do livro ela foi muito mal feita pra adaptação do filme. Eles não souberam dividir bem e foi por isso que deu no que deu, né? Mas o livro, realmente, eles tinham esse apoio, né? Tinham os 3 filmes, mas esse realmente, do Hobbit é só um, mas eles não souberam dividir, né? Então a gente também tem o impacto do capitalismo, né? Vamos vender, mas os caras não souberam investir. Então foi aí que deu esse desastre. Eu concordo também, e eu acho que tem história pra fazer 2, 3 filmes, eu não acho que isso seja um grande problema. Mas é aquela coisa, assim, você tem que fazer o negócio do jeito correto ali, como você acha que vai ser, sem querer de fato ficar agradando ou ter que querer lançar em 1 semana o filme, saca? Tinha que fazer seguindo a história, sendo fiel igual no primeiro, que dá pra ver ele que teve muito amor, assim, vamos dizer, pra fazer aquele filme. A galera de fato se empenhou, né? Se você vê lá os pós-créditos, não, como falar, que fica passando por trás das cenas, coisas assim, mostrando como foi feito o filme, você vê lá, a galera ficava sentada estudando pra ver como que poderiam fazer as animações, até que se criou, né, o Peter Jackson chama aquele motion capture, que acho que é, né, que você coloca os pontinhos e tal pra poder fazer. Dá pra ver ali que eles realmente se empenharam pra fazer aquilo. E aí, no Hobbit, com todo esse, como eu falo assim, do capitalismo ali, todo esse tudo de uma vez, não dá pra você dar conta dos mínimos detalhes que fazem a diferença. E você vê também que é uma coisa, né? Na época que foi lançado O Senhor dos Anéis, era uma tecnologia totalmente diferente da época que foi lançado O Hobbit, e os caras mandaram muito bem. É uma tecnologia show. Então, quando eles foram fazer o Hobbit, eles tinham todas as ferramentas possíveis pra ter um puta de um filme. Eles não fizeram isso, então é complicado. Então, nossa, eu fico muito decepcionado. Você vê o filme, você compara com O Senhor dos Anéis. Eu não sei se é uma brisa só minha, vocês podem falar se é uma brisa só minha, mas se você vê o Hobbit, parece que tem sempre uma nuvem na imagem. Notem, tipo, tudo meio blur, assim. Eu não reparei. Eu vou anotar essa informação. É verdade, eu concordo com você.
Eu não sei porquê. Parece que tem uma névoa assim, né? Tudo tem uma névoa. Parece que, tipo, você tá. Que a tela tá embaçada. Parece que alguém, tipo, chegou e fez na câmera. Muito estranho. O Hobbit é muito estranho, não sei. Gente, acho que o Kimcast de hoje vai ser só metendo pau no Hobbit. Eu ia falar isso agora. A gente tá mais falando de Hobbit do que do Senhor dos Anéis. Vai ser metendo pau no Hobbit hoje. Eu estou curiosa ainda pra algumas coisas, mas eu vou aproveitar a deixa do Hobbit. Eu vou falar do Frodo por quê? Porque quando eu estava assistindo O Senhor dos Anéis, o Nath me soltou a frase de que o Frodo não servia pra nada. E assim, antes de eu conhecer, né, O Senhor dos Anéis, eu vi o Frodo como sendo, sei lá, o rei da salvação ali, o personagem principal. E se você for analisar, ele realmente não tem muita evolução, né? Ele meio que virou o coitado da burra de cargo ali pra levar o anel que pesa pra caramba. Então, assim, é um fardo, né? Ele vive falando isso no filme, que é o fardo dele. Então, voltando pra introdução, né? Vamos um passo de cada vez. Como esse anel foi parar na mão dele, eu achei, assim, sensacional. E, tipo, como essa história começa, né? Então foi o tio dele, né, que carregava esse anel e passou esse anel pra ele. E por um descuido, o Sam viu o que acontecia com esse anel, né? Ele descobriu ali o segredo e aí meio que começa essa jornada. Então vou lançar aí pra vocês essa pergunta. Pergunta não, né? A afirmação que a Nath me fez. Quem é o Frodo na fila do pão? Nossa. Burro de carga. É literalmente só o burro de carga. Porque eu não sei se eu já posso começar a falar do Sam. Eu já vou começar. Ele foi o herói, mano. Porque ele, assim, o Frodo tava carregando o anel, mas ele carregou o Frodo de uma certa forma o anel também, meu. Então, assim, em muitos momentos o Sam, ele foi essencial. O Frodo, muitas vezes, ele caía na tentação, fazia coisa errada que não devia ter feito. Não vamos falar do final ainda, mas enfim. Então, pra mim, o grande herói foi o Sam. Quando eu assisti o filme da primeira vez, eu não tinha entendido muito, porque eu tinha 5 anos assistindo na fita VHS, então pra mim o Frodo era meio que um herói. Aí depois que eu fui assistir de novo, quando eu peguei um pouco mais de idade, que eu assisti, eu tomei conta, eu falei, nossa, ele é um otário, só foi um burro de carga, prestou pra nada. Então eu não gosto muito do Frodo, gente, eu não gosto. Eu gosto mais, o Boromir tem mais respeito do que o Frodo, pra mim. Eu tenho mais respeito pelo Boromir do que o Frodo. Não gosta não dele, hein? Boromir pra mim tem mais respeito. Nossa, eu não sei. Eu não acho que seja tão coitado do cara. Pô, ele pensa assim, ele tava carregando um puta de um fardo, né, o Frodo. Ele vai caindo na tentação, assim, tipo... Eu faço até uma analogia, ele é um ser humano, entre aspas, entendeu? Tipo, é difícil você conseguir ficar o tempo todo ali resistindo ao anel, principalmente durante toda a jornada, que diversas vezes o anel é chamado, sabe? É difícil ele conseguir se manter. Claro que se não fosse pelo Sam, tinha dado merda, certeza. Mas, assim, não é fácil ficar no papel dele. Diversas vezes que ele quase colocou o anel quando eles estão fugindo e os Nazgûs começam a vir. Que ele tá que é aquela cena que eles estão na estradinha, sabe? E ele tá embaixo lá e o anel começa a ir, ele quase tá. Mas assim, é muita força de vontade dele também de conseguir se segurar, porque tem uma luta interna, eu acho, no meu ponto de vista ali dele. Lógico, várias vezes ele quase caiu na tentação ali, usou o anel. Mas não era fácil estar na pele dele também, sabe? Eu acho que tinha muita pressão, imagina, você tinha a pressão do futuro da Terra-média literalmente em você. Né? É muito difícil você conseguir lidar com essa pressão e lógico que com o Sam ali do lado ficava muito mais simples, muito mais fácil, mas ele tem um papel importante, eu acho. Eu acho que assim, eu acho que é um pouco dos dois. Porque, claro, também tem o ponto pra se falar que a partir de um tempo da jornada ele começa a virar realmente, pra mim ele começa a virar um burro de carga só. A única força dele é resistir ao anel, teoricamente. Então eu acho que é aí que vem o ponto do Sam. E, obviamente, sem ele não teria dado certo. Mas tem também o lado do Frodo, que ele podia... Se ele não quisesse, teria dado muita merda por ele só. Por isso que tem toda a parte da tentação, tudo dele resistir. Mas, em questão do personagem, eu acho que eu concordo com a Nath nesse ponto, que ele acaba virando burro de carga, sabe? Ele perde, o que eu posso dizer, todo aquele espírito do herói que ele tem, poderia dizer assim, é realmente virar só o portador do anel, é isso que ele vira. É o cargueiro ali. Mas isso eu acho que não tira o mérito dele. Tira pelo menos totalmente o mérito dele. Porque realmente por todas aquelas pessoas fortes que se consideravam que poderiam aguentar a carga do anel, tudo, eles caíram na tentação. E o Frodo, que era um hobbitzinho,
ninguém dava valor, ele aguentou tudo isso. Então, é um pouco dos dois, eu acho. Eu não diria que ele é 100% inútil, mas não diria que ele é tudo isso. Vocês acham que 60-40? Tipo, Eu daria 60%. medalha de burro de carga, pra não tirar o mérito. Eu daria a medalha de burro de carga, medalha de ouro, mas gente, isso eu não sei, gente. Eu tenho um pezinho meio atrás. É complicado meu relacionamento com o Frodo, é difícil. Ele ganha a medalhinha do parabéns por participar. Exatamente. Parabéns pela sua participação, só isso também. Eu acho que tem cenas que a gente pode trazer aqui pra ver um pouco dessa comparação, né? Tipo, do burro de carga pra esse herói que tá carregando um hiper fardo. E também tem um personagem que eu quero perguntar depois, que acho que pode levar essa discussão adiante do que o Frodo é, né? Então, tem uma cena que eu gostei muito, que eu acho que tá no segundo filme, que é onde ele já tá extremamente caindo, né, na tentação. E ele sobe aquela torre no meio de uma guerra que tá rolando. E ele meio que quase que se entrega pra um dragão, né? Acontece ali que tem um dragão voando e ele sobe lá, tipo, entregue já. E o Sam que tira ele dali, porque senão já era, o produto tinha virado churrasco. E acho que a gente pode introduzir agora o Sméagol, né? Eu não sei exatamente a história dele por trás e tudo mais, mas o Sméagol, ele caiu na tentação, né? Tipo, caiu total ali, então a gente viu o resultado do que é cair numa tentação. E o Frodo, ele não faz isso, né? Ele resistiu muito bem. E isso acho que a gente pode conversar sobre o final do filme, mas eu vou dar uma segurada e jogar o Sméagol aí pra você. O Sméagol é complicado porque, assim, ele caiu na tentação e ele foi uma vítima, né, do Anel, porque o Anel destruiu totalmente com ele. Né, ele cometeu um crime lá, que ele assassinou um amigo dele por conta do Anel, e depois disso ele viveu uma vida extremamente decadente, né? O Anel acabou com ele. Né, transformou ele naquela criatura. Então, assim, é complicado pra mim falar do Sméagol, porque, assim, eu realmente considero ele uma vítima do Anel por tudo que ele passou. Então, o Sméagol é o coitadinho do Sméagol. Eu adotaria ele. Eu também. Eu gosto muito do Sméagol. Eu acho ele muito legal. Ele é, tipo, muito bipolar ali, sabe? Quando ele tá conversando com ele mesmo E eu acho reflexo maravilhoso. muito Esses legal. diálogos que ele tem com ele, eu acho muito bom, mano. Sim, quando ele expulsa, né, o Gollum dele mesmo, assim, aquela cena é sensacional. Eu acho muito legal. E sim, ele foi totalmente corrompido e destruído, né? Como fala no filme e nos livros, o Gandalf fala pra ele que ele ama e se odeia ao mesmo tempo, né? Então, é muito louco, assim. É bizarro, que eu não sei nem descrever o que é o Sméagol também, pra falar a verdade. Esse ponto do Sméagol ter se corrompido e tal, ele é uma boa comparação com o Frodo, porque momento, assim, eu acho que decisivo, que o Frodo, ele teria a chance ali de se entregar ao anel, como o Sméagol se fez, ele recusa, né? Voltando ao ponto lá de toda a tentação dele. E o Sméagol, ao inverso do Frodo, ele é o que o Frodo teria dado errado, sabe? Se ele não tivesse resistido à tentação, eu acho que aquele seria o resultado do Frodo, claro. Decadente, não tem muito o que dizer sobre o Sméagol, né? Ele é um personagem muito forte, muito marcante, claro. Tanto pelas frases dele, quanto pela bipolaridade e tudo. O Sméagol, ele realmente foi uma vítima, porque, assim, o Frodo, ele teve meio que o anel passado, né, pelo Bilbo. Só que o Sméagol, ele simplesmente encontrou o anel do nada, né? E o anel, como tinha vontade própria, né? Ele acabou usando, né, pra se esconder. Então, o Sméagol, ele realmente foi uma vítima. Porque, assim, ele não tinha nada a ver com a história. Ele não tinha o fardo que o Frodo tinha de... Poxa, você precisa levar o anel lá pra... Gente, esqueci o nome do negócio. Nossa, hoje tá difícil. Montanha da Perdição. Montanha da Perdição. Ele tinha esse papel de levar lá pra Montanha da Perdição e jogar o anel lá no fogo. O Sméagol não, ele simplesmente coitadinho, tava pescando de boa na lagoa, suave na nave com o parça dele e achou o anel, gente. Ele matou com o parceirinho dele, entendeu? Realmente foi uma vítima, o Sméagol. Faz todo sentido. Total, eu não tinha visto por esse lado. Claro que eu vi que ele foi uma vítima no filme, né? Até é mostrado ali que ele foi escravizado e tudo mais, então sim, com certeza ele é uma vítima. Eu só não tava com tanta pena dele como eu estou agora. E a gente tem esses dois lados também, né? Da pena do Sméagol e do Sam querendo matar o Sméagol, né? Então o Frodo tava tipo, não, ele vai ajudar a gente, vai dar tudo certo. E o Sam já desconfiou ali desde o início.
positivos que eu queria pontuar do Frodo hoje. Eu não vou meter só o pau nele. Ele teve uma certa misericórdia com o Sméagol. Eu acho que eles, por conta desse fardo que eles... Tá bom, gente, eu vou me redimir um pouquinho com o Frodo hoje, pelo que eu tô vendo. Mas assim, acho que pelo sentimento ali que ele tava tendo, né, dessa tentação, eu acho que ele teve um pouco dessa piedade com o Sméagol. Eu não tiro totalmente a razão do Sam, porque realmente eles tinham esse papel ali de levar o anel lá pra Montanha da Perdição, e o Sméagol em alguns momentos parecia que ele tava atrapalhando, né? Então eles não podiam se desviar desse caminho. Eu não tiro totalmente a razão do Sam, mas assim, uma das coisas positivas pra mim do Frodo foi essa misericórdia que ele teve com o Sméagol. Por ele entender esse sentimento, é uma coisa até legal no Frodo. Não, tá vendo? Eu não mexi só o pau nele hoje. Tem aquela cena de quando eles encontram o Frodo, perdão, o Gollum, que eles estão arrastando ele com uma corda e ele fala que a corda tá queimando. Não tem como naquela cena você não ter empatia por ele, compaixão, e falar, porra, tira o cara ali, ó, tá de boa, tá queimando, vocês como coitado. Não tem como. Até mesmo Não quando dá. eles entregaram, né, o Sméagol lá pro exército do Faramir, né, que eles torturaram bastante o Sméagol, aquela cena também foi muito triste. Então ele sofreu muito. Ele realmente foi um dos personagens que mais sofreu na saga. E se não fosse por eles também não. Se não fosse pelo Sméagol, eles não chegariam à morte. Porque, querendo ou não, por todas as coisas, quem guiou eles foi o Sméagol. Foi o Então Sméagol. ele é um personagem essencial. Apesar de Muito bom. sempre tentar desviar, né, daquela desviadinha ali por causa do Gollum. Que é interessante, né? Ele tem duas pessoas dentro dele, né? O Gollum e o Sméagol, que é uma coisa muito interessante. Mas por conta do Gollum, né? Que teve quase esse desvio, mas no fim das contas deu tudo certo. Quase, né? Quase. Mas a gente vai falar dessa parte depois, eu vou ficar quietinha aqui. A gente tá falando então meio que do trio principal, né? Que seria do Senhor dos Anéis, eu acho que eu posso chamar assim. Apesar de que os outros personagens, eles também têm grande destaque, né? Então eu queria puxar um pouquinho para esses outros agora. Então, o Gandalf, né, por exemplo, quando ele morreu no primeiro filme, eu fiquei muito indignada, Vinícius presenciou isso. Eu falei, ele não morreu, não tem corpo, não morreu. Então, assim, foi muito legal ver o retorno dele, e ele é um personagem muito bacana, tanto quanto os outros. Eu acho que o personagem favorito acabou sendo o Legolas ali, não sei porquê. Eu realmente não sei dizer porquê, mas ele é muito legal. E tem esses outros personagens, né? Então, assim, qual a importância deles, né? Através da jornada do Anel? Porque eles não estavam lá carregando o fardo, mas eles estavam torcendo para que o fardo fosse liberado, né? Fosse torrado lá. Eu posso fazer um adendo que também não tem nada a ver? Eu gostava tanto do Legolas quando eu era criança, e meu primeiro e-mail foi nick.legolas. Só um detalhe aleatório aí. Maravilhoso, sensacional. Eu lembro de você falar isso. Maravilhoso. A gente Muito tem bom. personagens como o Aragorn, né? Que é um personagem que eu gosto muito. E eu acho que ali no final ele teve um peso importante, né? Por conta que eles conseguiram ali meio que distrair o Sauron, né? Pros meninos conseguirem chegar ali na montanha. E como eles faziam ali parte da sociedade, né? Que a ideia principal era a sociedade do Anel chegar à Montanha da Perdição, né? Essa era a ideia inicial, mas aí acabou acontecendo umas tragédias aí no caminho, umas coisas bem tristes. Mas eu gosto do personagem do Aragorn, né? Porque ele era aquele herdeiro, assim, meio renegado. Ah, não sou igual meu pai, né? Que o pai dele também acabou caindo ali na perdição, né? Por conta do Anel. Então, eu gosto muito do desenvolvimento dele no filme. O Legolas, eu não tenho nem que falar do Legolas, porque é meu crush, né? Desde criança. O primeiro crush a gente nunca esquece, né? Primeiro crush. O Boromir, que é um personagem que eu falei que ele tem o respeito mais dele do que o Frodo. Eu gosto dele também, e eu tenho uma certa dó, né? Porque ele tem ali o relacionamento difícil com o pai dele, que é um escroto, né? Todo mundo concorda, né? Que o pai do Boromir é um escroto. E ele tava tentando salvar ali o... Ai, gente, como que era? Gondor? Ao Gondor. Ele tava tentando salvar ali, né, o reino dele. Então ele tem aquelas ideias ali que a gente fala, poxa, é um pouco escrota, mas não... Dá pra entender. E o final dele também foi um final muito, muito bonito, né? Que ele acabou ali tentando morrer pra salvar o Pippin e o Merry, que eles têm um relacionamento muito bacana também, né? Com os dois. Então, tem o Boromir, eu vou deixar os outros pessoal falar, senão eu vou acabar falando.
Eu gosto muito do Gimli, que é um anão. O Gimli, ele é sensacional. Ele é sensacional, cara. Você vê ele correndo. O relacionamento dele com o Legolas é maravilhoso, gente. Nossa, muito incrível. É sensacional. E quando ele vira e fala que ele nunca imaginou que ele ia entrar numa batalha com o elfo do lado dele. Aí o Legolas vira e fala assim, você pode, né? Tipo, você pode nunca ter imaginado lutar com o elfo, mas e com um amigo? Poxa, como que você não vai ficar emocionado com essa cena? A relação deles dois é muito boa, cara. Não tem como. Nossa, muito boa. É a relação de amizade incrível que é construída ao longo dos 3 anos, né? Tem toda aquela rivalidade que já vem a eras dos elfos com os anões, tudo. E no final isso é quebrado, né? Pelo símbolo da amizade, simplesmente. Sim. Eles não terminam rivais, eles terminam amigos. Exato. E tem também os outros hobbits, né? Tem o Pippin, o Merry, que, né? O Pippin fazendo merda como sempre. Essa é a maior E eu função gosto dele. dele. Eu adoro. Sim, ele é muito doido. E o Merry, que é o irmão racional, né? Ele é um pouco mais... Também faz, né? Eles fazem um pouco de merda os dois, mas ele é um pouco menos fazedor de merda. Mas que se não fosse por eles também não daria. Porque se ele não tivesse visto a árvore branca, eles não teriam ido direto pra Gondor, pra onde teve aquela grande batalha. E acho que é uma das coisas assim, mais bem feitas do Senhor dos Anéis, assim, são os arcos, cara. Porque assim, tipo, a sociedade se separa, mas cada um tem um arco ali muito sensacional, né? Então você vê, por exemplo, o arco do Pippin e do Merry, a parte que eles vão ali com as árvores, meio que a revolução. Maravilhosa aquela cena, gente. É sensacional, e foi um arco muito importante, né? Então você tem o arco deles, você tem o arco do Aragorn, do Legolas e do Gimli, né? Indo pra... Qual que é o nome da... É Rohan? Rohan, né? Isso. Indo lá pra Rohan, que também foi primordial pro filme. Então são arcos também bem construídos, são relacionamentos muito legais, assim, que na hora certa a gente entende o porquê, né? Só tem um que eu não gosto com o Aragorn, que é com aquela elfa que eu sempre esqueço o nome dela, que eu acho... Aquilo é muito forte, muito forçado, eu acho. Aquilo não faz sentido. O cara passa a jornada inteira pensando naquela elfa que nem tá ligando praticamente pra ele, enquanto tem a Arryn. É isso, ela mesma lá, de Rohan, que tá, tipo, super afim dele. A de Rohan é a Elwyn. A elfa é a Arryn. É meio parecido. Dá pra confundir. Exato. Dá pra confundir, é meio parecido. Mas eu chimpava mais ele com a Elwyn. Aí eu teria que definir. Pode falar, Nath, pode falar. Aquela mulher maravilhosa, gente. Tem nem o que falar. Terei que contrariar você, porque a mulher simplesmente... não, eu tenho que contrariar um pouco você, porque assim, a elfa, ela simplesmente desistiu da imortalidade e veio pra sempre pra ficar com ele. Então, eu não acho assim. Né? Mas só depois que o pai dela vira e fala que tipo, meio que aceita isso. Se não fosse por isso, ela não ia fazer, cara. E que personagem gente. Que personagem maravilhoso aquele elfo. Incrível, né? Aquele elfo. Eu amo aquele elfo, amo ele. Mas enfim, gente. Eu vou ter que admitir aqui que eu shippava muito a elfa com ele, né? Então, tipo... Tudo bem que eu vi, né, a aparição da outra mocinha lá, que eu não vou lembrar o nome, desculpa, eu estou impressionado quanto vocês lembram dos nomes, mas enfim. Então, eu lembro que no terceiro filme eu fiquei nessa, tipo, como ele vai ficar? Mas eu queria muito que ele ficasse com a elfa. Inclusive, eu queria falar que quando eu vi, né, a cara da elfa, que é a Arryn, enfim, eu fiquei pensando, nossa, cara, quem é essa mulher? Eu conheço ela, né? E aí eu fui ver o nome da atriz e, ela é filha do Steven Tyler, cara. Eu fiquei assim... Isso foi genial, enfim. Convenhamos, que mulher bonita, né? Que mulher bonita, não é mesmo? Steven Tyler fez linda. Ela realmente tem uma beleza élfica, cara, uma coisa mística. Acharam, tipo, a pessoa perfeita pra aquele papel. A pessoa perfeita pro papel. A que fez a Galadriel também, eu esqueci o nome da atriz, também é perfeita pro papel. Sim. Maravilhosa, é bem gente. legal, né, os atores que eles encontraram pra fazer esses personagens, né? Eu acho que encaixou tudo muito bem. Eu, pelo menos, quando você sai do filme com uma sensação de que, tipo, você associa o personagem direto com o ator, né? Eu acho que funciona muito bem, porque você vê que não tinha como ser outro. Às vezes você sente isso, né? Não tinha como ser outro. Então, acho que os personagens, eles realmente foram muito bem colocados ali. Tipo, eu acho que o principal desse... Pra mim é o Gandalf, né? Eu não consigo imaginar o Gandalf. Sempre que falam qualquer coisa, é direto o Ian McKellen, enfim. É sempre ele. Não tem como você não imaginar o Gandalf não sendo ele, um mago não sendo ele. Depois Os que mais você chegados, Ianzinho. É. O
Ian é complicado, porque assim, o Ian, eu tenho um apego com ele do Senhor dos Anéis e do X-Men, né? Então, pra mim, é meio dividido, né? Sim. Mas sim, o Gandalf escolheram o ator perfeito, meu. Todos eles, né? Todos, se você for parar pra analisar, encaixaram direitinho com o personagem. O Ianzinho, ele é tipo o rei do mundo nerd, né? Tipo, o cara fez tudo. Tudo que você Verdade. poderia E é fazer. maravilhoso. Ele é um mito, aquele cara. Ele é sensacional. Sensacional. É um símbolo pra gente, né, que gosta, que é nerd e tudo. Ele pra gente, pelo menos pra mim, né, é um símbolo. Eu amo demais aquele homem. Sim. Ele e o Christopher Lee, lá, que é o Saruman. Os dois, pra mim, são sensacionais. Sim. Eu acho que esses personagens que a gente tá falando agora, né? E eu vou puxar um ponto que a Nath falou um pouquinho atrás, que são as batalhas, né? Então eles tiveram, assim, grande participação nas batalhas e são batalhas incrivelmente lindas, né? Então acho que eu gosto muito da participação das árvores, as árvores falando ali, tipo, é tão bonitinho, cara, não tem como. Eu queria subir na árvore também, enfim. E uma das batalhas mais bonitas, assim, que eu achei desse filme foi a dos fantasmas, né, cara? Aqueles fantasmas ali saindo do navio é insano de bom. Então, assim, às vezes a gente assiste umas batalhas que é tipo, é uma cena que é porradaria. É sangue, é cabeça rolando, é decapitação, é braço pra um lado, mão pro outro. Mas você fica meio que vidrado ali, pensando, cara, isso são batalhas nórdicas, né? Tipo, dessa época. Então você fica meio uau. E eu fiquei muito uau nessas batalhas, então não sei se vocês têm uma preferida aí. Eu tenho. Pra mim, a melhor é quando. Sabe quando o Rohan chega no Retorno do Rei? O Rohan chega assim, dá aquele. Pelennor? Eles dão. Isso. Batalha de Pelennor. Felenor. É lindo. Eles Contigo. tocam o trompete. Nossa, é linda. Eu fico sério, eu fico arrepiado quando O vejo essa cena. discurso, cara. Quando eu Nossa, tô sensacional. triste, eu coloco o discurso aqui, já tá no play já, meu. Eu coloco pra ouvir, que é maravilhoso. Muito. Aí ele É grita muito lindo. def, assim. Aí Morte! todo mundo começa a correr. A música de fundo e todo mundo correndo. Eu me sinto lá. Parece que eu tô indo junto, sabe? Pra bater em todo mundo. Gente, imagina isso no cinema, cara. Nossa, deve ter sido maravilhoso, gente. Deve ter sido muito. E foi uma cena muito bem feita. Acho que é uma das melhores cenas do Senhor dos Anéis. Assim, uma cena que eu gosto também é quando eles estão lá na masmorra. Quando eles saem de Rohan e vão lá pra uma masmorra que eu esqueci o nome também. Gente, Abismo de Hell. Isso. o Abismo de Hell. Que eles vão pra lá e, meu, é Hobbit, é orc pra tudo que é lado, né? Não acaba orc, mano. E é uma batalha muito bacana, principalmente na parte do que o Gandalf aparece, né? O Gandalf branco. Nossa. Até Que arrepia. cena, gente. Que cena. É muito lindo. É muito lindo. Então eu gosto bastante dessa batalha também, mas acho que Pelennor é sensacional. E uma coisa assim que eu gosto muito, que é uma das coisas positivas também que eu vou pontuar no Aragorn, que ele realmente cumpriu o que ele tinha prometido, né, pros espíritos ali, que tava todo mundo ali, né, enchendo a cabeça dele, que eram bons lutadores, que eles poderiam ajudar em outras batalhas, mas o Aragorn, ele realmente cumpriu, né, o papel dele ali, ele libertou. Então ele foi um cara muito justo, é uma coisa que eu gosto muito no Aragorn, particularmente, principalmente nessa cena. Foi otário, né? Ele foi otário, devia ter deixado os caras lá presos, né? Mas imagina, né? Você é um espírito, você quer ser livre, o cara faz uma promessa pra você que, porra, eu vou te libertar. E aí no liberta é complicado. Se eu fosse espírito, eu falava, você não vai me libertar, eu vou te assombrar o resto da sua vida agora, quero ver. Quero ver você não me libertar. Tem a última batalha lá, que é em Mordor, também é muito louca. Quando vai começar que o Aragorn ele faz um discurso, e aí que ele grita For Frodo e sai correndo em direção à Mordor pros portões. Nossa, cara, aquilo. E você fala, mano, vai dar merda, cara, vai dar merda. Porque, tipo, tem A 70 parte do For bilhões. Frodo, tá tudo certo. Sim. Aí, tipo, tem 70 bilhões de orcs pra 500 pessoas ali, tipo, pra ataque. Com certeza eles iam perder, mas mesmo assim, essa cena É uma cena muito linda, mas é que nem eu falei, tirando a parte deles gritarem For Frodo, a cena é maravilhosa. Se pudesse cortar só aquela parte e botar a cena da batata, tá maravilhoso. Eu nem ia sentir falta. Bom, então eu vou voltar com o gancho que a Nath falou. Ela comentou assim, como deve ser, né, ver o Senhor dos Anéis no cinema, e eu também fiquei imaginando isso, porque deve ser uma experiência completamente diferente. E eu lembro que a Cinemark, ela passa uns filmes antigos realmente no cinema. Agora eu acho que não mais por conta da pandemia,
mas ela tem esse projeto de passar os filmes antigos. E aí eu fui dar uma pesquisada aqui enquanto vocês estavam falando, e eu vi que nos Estados Unidos, agora em 2021, eles estão colocando O Senhor dos Anéis em 4D IMAX, nas salas IMAX, né? Então eu só digo pra vocês torcerem, cruzem os dedinhos, que quem sabe não chega aqui no Brasil. Quanto que tá a passagem pros Estados Unidos hoje? Exatamente, eu tava pensando nisso agora. Pra fazer um bate e volta. Opa, eu topo. Dá pra fazer um bate-volta. Mas Fico- tomara que seja eles esperem pelo menos a gente tomar a primeira dose da vacina, né? Pra poder ir pra lá, porque senão a gente vai ser barrado, né? Com essa história. Sim. Dá pra ir pelo México ali, assim, então. Dá pra cortar caminho, tá de fada. Dá pra cortar caminho, atalho, né? Sim. Otário. Fico imaginando a cena das batalhas do Senhor dos Anéis naquela época nos cinemas, né? E eu fico comparando mais ou menos como se fosse o Ultimato, né? A mesma sensação. Vingadores, toda aquela hype das batalhas e toda aquele euforia. Eu fico imaginando que é a mesma sensação, eu acho. Deveria ter sido na época. Um mundo muito empolgado. É engraçado, os pessoas, sempre tem aquelas pessoas que xingam, né? Os personagens. A experiência mais engraçada que eu tive foi quando eu fui assistir Guerra Infinita. Na parte do Peter Quill. E quase todo mundo da sala xingando. Então eu fico imaginando se acontecesse isso na época do Senhor dos Anéis. Acho que eu não sei se o pessoal ia xingar o Frodo. Eu não sei quem que eles iam xingar primeiro, mas essa parte seria legal também. Mas seria muito bacana se a Batalha de Pelennor fosse tipo a lá do Capitão América pegando o Mjolnir. Seria... Nossa, a emoção, meu. A sala que eu fui no cinema parecia estádio de futebol, cara. Aí você fica imaginando, nossa, sensacional. Eu acho que xingariam o regente de Mordor, porque ele é um cuzão. Nossa, aquele cara ali fez merda, né? Basicamente. Ele só fez merda o filme todo, e no final ele tenta ali dar uma... Tenta falar uma imagem de redenção, que, meu filho, não sei o quê, mas aí... Esse cara... Mais ou menos, né? Tentar queimar o filho e se matar queimado, né? Mais ou menos. É complicado, né? Difícil, mas tudo bem. Ele não só fez merda, né? Tipo, ele é um merda, né? Começou Escrotão. Sim. Galera, e tipo, pensando agora, né, nas batalhas, eu tô muito curiosa pra falar sobre isso, que seria a batalha final, né? Então, quando o Sam e o Frodo chegam ali finalmente naquele olho gigante e tá todo mundo se matando ali, enquanto eles têm que jogar o anel fora. Gente, essa cena é um negócio insano, eu fiquei tensa, assim, porque você vê o pessoal se matando ali de um lado, aí você vê o Sam, tipo, tentando fazer o Frodo não cair em tentação. Aí é o Sméagol tentando pegar o anel, aí é o Frodo que vai atrás do anel, aí aquela lava lá no chão. Eu fiquei, gente, que isso, galera? Então, assim, é tenso, você fica, assim, querendo saber o que vai acontecer, né? Então, essa batalha final, a resolução de tudo, né? Jogar o anel ali e finalmente, quando a gente respira ali, sabendo que tudo deu certo. Vocês acham que foi um final digno para Senhor dos Anéis? Bom, essa cena, eu acho que a parte do Frodo brigando com o Sméagol, né, gente? É complicado, né, meu? O menino tava pra jogar o negócio, ele muda de ideia do nada. Aí aparece o Sméagol brotou, simplesmente brotou, né? Tô aqui, me pegar o que é meu. É complicado. Eu fiquei com muita raiva. Depois que eu assisti, que eu tomei consciência que o Frodo era realmente um burro de carga, agora que eu vi essa cena, eu fiquei muito nervosa. E dá dó do Sam, né, meu? Porque ele tem que lutar com os dois, né? Que ele tem que tirar o Frodo dali e fazer o Frodo tacar o anel. E tem que... não sabe o que fazer com o Sméagol. É complicado, mas dá realmente aquelas palpitações, aquele nervosismo. Dá vontade de empurrar os dois, né? Toma, vai os dois uma vez, só a bica. Eu fico vendo essa cena, assim, pra quem tem impressão alta, né? Deve ser bem complicado, porque você fica, tipo... Porque parece que o cara chegou até aqui, né? Passou por tudo aquilo, e no último instante ele vai dar uma de Isildur e fala assim, caguei, não quero mais jogar. Tá aí uma cena que o pessoal ia xingar o Frodo no cinema. Essa com certeza. Realmente. Com certeza. Não, certeza. Ia ter gente que ia levantar e ir embora. Ia falar, mano, essa é zoeira, né? Nossa, você ia levantar e ia xingar. Eu faria isso. Eu faria isso, mas é complicado. É difícil dar muita dó do Sam. Tipo, de verdade. Mas aquela cena que eles estão, depois que eles jogam o anel, que começa, né, a explodir toda a lava e eles ficam naquela pedra, que parece que eles vão morrer ali, né? Porque, tipo, você não vê saída. Aquela cena é muito triste. Você fala, pô, vai acabar assim, aquela pedra na lava. Complicado. Aí, é triste também. É triste. naquela última... É bem triste.
Até que do nada vem aquelas águias, não sei o nome delas, eu esqueci. E pegam eles gentilmente pelas garras e levam, cara. De uma forma muito doce, né? Eles pegam os garrinhos. Com delicadeza, né? Pra ir embora, Mas é uma cena muito bonita também, né? Porque você vê ali a amizade dos dois ali, né? Prestes a morrer, e a gente já perdendo a esperança, tipo, acabou, já era, e de repente aparece o Gandalf, né? Sim. Que bonitinho. Essa é uma bela cena. É muito. Eu queria ressaltar um ponto que nessa parte da batalha final, você não tem só toda essa tensão envolvendo o Sam, o Sméagol e o Frodo, como você tem toda aquela coisa que o Aragorn fez pra chamar a atenção do Sauron, tudo. Então, tipo, tinha que ser resolvido ali, porque senão ia dar muita merda. Todo mundo ia morrer, basicamente, se não fosse resolvido naquele momento. Queria ressaltar esse ponto, porque é uma tensão tanto lá na lava, lá no vulcão, na Montanha de Perdição, quanto na batalha com eles lá, pra chamar a atenção do Sauron, tudo. Então, é um acúmulo de tensão assim que você fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer? E é uma cena que encaixa bastante do porquê que a sociedade se separou, né? Porque se eles tivessem ido todos ali pra montanha, o Aragorn não ia ter chamado a atenção, não ia acontecer o que aconteceu, né? Então, tipo, estaria todo mundo lascado. Então, é uma cena que meio que encaixa, assim, fez bastante sentido, né? Do porquê que eles se separaram e foi digno. Foi digno. Porque quando a sociedade se separou, eu fiquei triste. Eu fiquei muito triste. Nossa. No final, pode dar spoiler, né? Já é um filme muito antigo, né? Já tá no finalmente. Né? Pô, vai. Nossa, naquele final lá, quando eles estão na frente do barco lá com os elfos, e tá o Frodo, o Sam, tá geral lá, e aí o Frodo vira e fala assim, falou galera, vou embora também. Aquela cena é aquilo de cortar o coração, cara. É tipo Marley e eu, sabe? É bem triste. Eu ficava bem bolado, sabe? É bem triste, mas... E o Aragorn também, né, do Frodo oferecendo o anel ali pra ele, né, e ele falando, não, eu ajudaria você a levar o anel. Então, ele mais uma vez ali, ele renegou ali o que ele tinha muito medo de herdar do pai, né, ele meio que renegou, então... E foi uma cena muito bonita também, mas a cena deles puxando a espada e no catar os orcs lá na porrada e os meninos indo embora é triste. E o Sam, coitadinho, quase se afogando, e o Frodo ia deixar o menino se afogar, gente. Ó o ponto negativo. Ia deixar o amigo dele se afogar, o amigo dele chegou com ele até ali, ó. Tá vendo? É complicado a minha relação com o Frodo, gente. Desculpa. Eu acho que foi um final bem emocionante mesmo. E o que eu mais gostei nesse final, com certeza, foi a questão do livro, né? Então, o livro que o tio do Frodo começou a escrever, que o Frodo terminou, entre aspas, de escrever, e aí ele entrega pro Sam pra ele terminar, literalmente, de escrever as histórias do Sam the Brave. Então, eu achei isso muito lindo. Eu só não entendi uma coisinha, né? Que, tipo, o Frodo, ele deve realmente ir embora. Então, eu não sei, isso é uma incógnita pra mim ainda, do porquê que ele foi embora, assim, pegou o barquinho, tocou a vida. É que foi pra as Ilhas Imortais, né? Lá, as Ilhas dos Elfos. Eu acho, se não me engano, era. E como ele carregou o anel por muito tempo, né? Ele precisou. Eu não lembro do porquê, mas ele precisou ir pra essa ilha. E se eu não me engano, o Sam vai depois. Muito tempo depois, o Sam acaba indo também. Porque ele carregou o anel por um tempo bem curto, mas ele também carregou. Então eles vão lá pra essas Ilhas Imortais, os elfos. Tem a questão da idade também, né? Que enquanto você carrega o anel, meio que é como se parasse o tempo pra você, né? Que até você consegue perceber no filme que, no começo, o Bilbo, ele tá de um jeito. Aí no final ele tá todo ferrado, né? Tipo, um curto espaço de tempo ali. Parece que todos os anos compensam naquele tempo, sabe? Então acho que também pode ser isso. O Gandalf falando que o Bilbo usava produtos Ivone, né? Que ia fazer quase 100 anos e tá tipo... Eu acho que também essa história dele ter ido pras ilhas, né? Toda a questão que o anel mexeu com ele. Então eu acho que aquelas terras ele não conseguiria mais viver, sabe? Do mesmo jeito que ele vivia antes. Para aquilo tudo, para ele já era outra coisa. Ele precisava realmente ir para outro lugar, vamos dizer assim, né? Toda a questão que ele foi afetado pelo anel, tudo. Acho que é por isso também que o Bilbo ele acaba indo, né? Foi isso que a Nath falou. Ele é afetado pelo anel, então essa necessidade dele ir para outro lugar, porque aquele não é mais o lugar dele. Ele não faz mais parte daquele lugar. Por tudo que o anel fez por ele.
E o Bilbo quase chegou no nível Sméagol, né? O Bilbo usou por muito tempo. Carregou o anel por muito tempo. Então, os danos ali foram muito grandes, né? Tanto na questão da aparência, mas na questão psicológica também, né? Tanto que na hora que eles estão indo ali embora, que eles vão ir pro barco, o Bilbo até pergunta, né? Eu posso ver meu anel uma última vez? Que é uma coisa triste, né, gente? O anel deixou muitas vítimas. Que anel maldito, né? Verdade. Sim, total. É muito legal conversar sobre essa história, né? Que é um filme que a gente pode considerar que é antigo, né? Mas que ele ainda reverbera muito hoje, que é uma história que ninguém esquece, né? Então, a gente assiste e guarda ela no nosso coraçãozinho. Então, eu acho que foram 3 filmes maravilhosos. Muito obrigada, Vinícius, por me acompanhar nessa jornada, por ter indicado esse filme, né? Eu acho que todo mundo tem que ver pelo menos Senhor dos Anéis uma vez na vida. Uma vez na vida, gente. Uma vez na Concordo. vida. É um daqueles filmes que você precisa ver antes de morrer. Exato. Exatamente. Você não pode perder. Você pode não... Opa, foi mal. Não, Perdão. pode falar, meu amor, pode terminar. Você tava terminando, eu que te cortei. Não, é que tipo, eu só ia falar que você pode não gostar de Senhor dos Anéis, né? Eu vou te julgar muito por causa disso, mas é um filme muito bom. A história é muito boa. Julgaremos. Nossa, demais. Eu julgo muito quem não gosta de Senhor dos Anéis. É Mas- uma história muito bacana. Não tem como, né? E é uma história que marcou geração. É uma história que ela mostra vários pontos, né? E não só um. Tem toda... Cada personagem parece que conta uma história, sabe? Tem toda a questão da... O Frodo e o Sam, eles demonstram amizade. O Aragorn, eu acho que é a determinação. Porque todo aquele medo dele corrompido pelo anel, assim como o Isildur foi. Então, vários pontos, sabe? Que o filme demonstra. E mostram vários lados pra você, assim, eu acho, da vida, vamos dizer assim. Traz umas, como é que eu posso dizer, uns sentimentos, né? Eles abordam vários sentimentos e... Esse filme é sensacional. Sensações, né? Exatamente, várias sensações. Sente várias sensações em vários momentos. E é um filme que realmente traz muitas lições. E eu ia comentar que no dia 5/6 do mês passado fez 20 anos que estreou o filme do Senhor dos Anéis. Gente, olha quanto tempo. Olha 20 quanto tempo. aninhos. 20 aninhos. Vou botar mais uns 3 aninhos, quase uma Natália. Ó. Eu posso só contar uma curiosidade que quando eu fui estudar e tal pra ver. Não sei se vocês sabiam, mas o Tolkien, né, que escreveu o Senhor dos Anéis, não sei se vocês viram o filme, tem um filme dele, né, do Tolkien, que ele lutou na Primeira Guerra Mundial e tal, pela Inglaterra, e ele chegou a lutar com o Hitler na mesma batalha, um de cada lado. Ele até escreveu sobre isso, tipo, eu fiquei, caraca, cara. Ele Não sabia disso. Tolkien. É sério, eu fiquei chocado por causa disso. É muito louco. Tipo, Caraca. Aí eu fui pesquisando e tal por causa disso. Aí disse que. Porque nessa época já tava tendo a Alemanha nazista, né? E quando ele lançou o Hobbit, uma editora na Alemanha queria colocar o livro lá, só que ele tinha que mandar uma carta provando que ele não era judeu, alguma coisa assim. E aí, tipo, o Tolkien escreveu uma puta carta xingando todo mundo, falando que isso não tinha nada a ver e tal. Aí eu fiquei, mano, isso é muito. Bate muito com o Senhor dos Anéis, sabe? Sempre me bate bastante nisso. É o Sauron da Alemanha. Exatamente. Inspirado nisso. É uma boa pergunta, cara. Será que foi inspirado? É porque realmente, né, traz algumas coisas assim bem é complicado. Vou pesquisar a respeito, né, dessa história, que realmente, se foi inspirado, é bem legal. Sim, porque o filme faz muitas dessas analogias. Bom, então eu vou finalizar pedindo para vocês alguma indicação. Vocês podem seguir aí o tema de medieval ou de época, ou pode ser livre também. Só indica um filme aí pra galera. Deixa eu ver. Filme pra indicar. Pode ser série também, né? Acho que pra galera aí que curte uma série aí com tema medieval, gente, assistam Vikings. Quer dizer, assistam só até a 4ª temporada. Depois pode esquecer o que aconteceu, mas assistam Vikings. Vale a pena. É muito verdade isso. Depois vira uma desgraça. Depois da 4ª temporada, esquece. É tipo Game of Thrones. As 2 últimas você esquece que existe. Mas assistam Vikings. Vale a pena. A minha eu deixaria como... As pessoas vão me julgar por causa disso, tá? Mas enfim. Aquele filme A Cruzada, que inclusive tá o Orlando Bloom. Eu acho esse filme sensacional também. Ele retrata, obviamente, as cruzadas, né, na Idade Média. Com o Orlando Bloom também ali. É muito legal ver o Senhor dos Anéis lutando nas cruzadas. O Legolas nas cruzadas.
Muito bom. Vou deixar de recomendação, eu acho que a série lá da Netflix, o The Witcher, né? Eu sou fãzaço dos jogos e de todo mundo, e também é uma série medieval. E é incrível, cara. Eu recomendo essa série também pra quem gosta desse universo medieval e fantasia, é maravilhoso. Indicamos Monty Python. Monty Python. Realmente eu me Assistam esqueci. Monty Python, gente. Assistam também Monty Python. Pronto, deixamos ele feliz. Indicação aí do nosso... Recomendação dos 3 ao mesmo tempo. Isso! Isso. Eu, gente. Então, muito obrigada, Vinícius e Natália, por estarem aqui novamente, por toparem falar sobre esse filme maravilhoso. E obrigada, Nicolas, por topar estar aqui. Eu espero que você volte. Então, Muito obrigado. Obrigada, galera. E espero vocês no próximo KingCast.